Bem, boa noite, né? Agora a noite não é um daqueles dias melhores, né, que nós gostaríamos de estar falando com vocês, mas nós temos um compromisso aqui e não vamos abrir mão do nosso compromisso. Mas no dia de hoje, dia 21 de abril de 2020, né, nós perdemos um grande amigo, um pastor chamado Elias Macário, né? Mais um vítima dessa Covid, né? E, claro, meus sentimentos aí a todos os seus parentes, amigos, né? Era uma pessoa muito querida pela nossa comunidade, era uma pessoa que se dedicava e aplicava isso, o seu tempo, em contribuir com o bem-estar da sociedade, principalmente aqui onde nós moramos, em São João de Meriti, né? Rio de Janeiro, Brasil. Mas que Deus conforte o coração dos seus familiares. E em homenagem, né, a esse querido amigo que nós perdemos neste dia, nós vamos falar hoje sobre os erros processuais da crucificação de Jesus. Então, quero deixar bem claro que nesse vídeo não vou citar, não vou tocar em religião, na religião de ninguém. Cada um tem a sua religião. É o que a gente costuma dizer aqui, às vezes até brincando aqui nossos vídeos, né? Que religião, política, time de futebol, né? Cada um tem o seu. Nós não vamos tratar aqui, nesse momento, de religião de ninguém, né? É claro que o Brasil é um país, né? Como eu também sou cristão há muito tempo, né? O Brasil é um país que tem mais de 90% de pessoas que se declaram, né, cristãs, e nós fazemos parte desses 90%, mas nós não vamos aqui estar entrando na parte sentimental e espiritual da morte de Cristo. Isso aí basicamente a gente deixa para os filmes, né? O que a gente vai tentar fazer aqui nesse vídeo, e talvez eu não consiga terminá-lo porque é muito grande, mas eu vou tentar resumir o mais breve possível. Nós vamos tentar falando sobre os erros, né? As ilegalidades, as nulidades do processo judicial, processo criminal pelo qual passou o Cristo, né? O chamado Yeshua. Então, o processo criminal de Cristo, ele tem diversas irregularidades, né? Inclusive, era um processo que deveria ser declarado nulo, né? E voltar o estado a quo, não ter a sua continuidade ou o fim pelo qual teve, né? Então nós vamos falar aqui exatamente desses erros da crucificação, né? Com certeza o julgamento de Jesus foi o maior julgamento da história, né? Um dos maiores julgamentos da história, um julgamento emblemático, né? Um julgamento esquisito também, porque Jesus ele é entregue, né, na mão dos seus adversários. Ele é traído por um daqueles que estava com ele, né? O Evangelho de Marcos, todos os evangelhos, né? Marcos, Mateus, né? João, Lucas, ele vai exatamente dizer isso, que Judas chamado Iscariotes, né? Ele entregou o Cristo trocando por 30 moedas de prata, né? E detalhe, ele recebeu essa moeda depois, né? Ele não recebeu antes. Ele foi lá, né, segundo a história, né, porque a fonte de consulta para este julgamento não está somente em alguns livros, né, da época, né, ou alguns historiadores, como citamos aí o Flávio Joséfo, mas a fonte de consulta do julgamento de Jesus está exatamente nos evangelhos, né? E provavelmente o evangelho que traz a maior fidelidade para esse momento, né, é o evangelho de Marcos. Então, a fonte de consulta para o julgamento de Jesus e para o análise jurídico desse julgamento sem dúvida nenhuma, o evangelho de Marcos. Isso porque, segundo algumas pessoas, historiadores da época e também teólogos, dizem que esse evangelho de Marcos, né, é o evangelho mais antigo de todos os evangelhos. Então, quanto mais próximo do fato, né,
mais real é o fato contado, né? Então dizem que o Evangelho, por exemplo, de João, ele foi escrito, né, quase no ano 90 da era cristã. Já o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 60 da era cristã. Então estava mais próximo ali da realidade e dos fatos que aconteceram sobre o julgamento, né, e a crucificação de Jesus. Como eu disse para vocês, esse julgamento começou com uma traição, né? Judas Iscariote entrega Jesus aos seus inimigos, seus adversários. Dizem que essa prisão se deu no dia 4 de março, né? 4 de março do ano 30, né? Depois de Cristo. Então 4 de março do ano 30 depois de Cristo. Essa prisão se deu às 11 horas ou meia-noite, como alguns tentam falar. De 11 à meia-noite se deu essa prisão, e após essa prisão por salteadores, né, supervisionada por um sacerdote chamado Anás. Essa prisão foi supervisionada pelo sacerdote Anás, mas foram salteadores, né? Não houve soldados romanos nessa prisão. A prisão foi feita exatamente por judeus. A prisão inicial de Jesus foi feita inicialmente por judeus, e eles levaram o primeiro erro da crucificação, exatamente está no horário em que Jesus foi preso, né? Ele, segundo a história, ele estava em um local que as pessoas dizem que era um local de oração. Ele estava nesse momento de oração, e nesse momento de oração, junto com alguns dos seus seguidores, ele foi entregue e traído por Judas Iscariote, e levado imediatamente por essa turba, supervisionado por Anás, foi levado para a casa de Caifás. Esse Caifás, ele era o sumo sacerdote na época de Jesus, e tudo indica que o sumo sacerdote Caifás, sacerdote Anás, esse sacerdote, eles estavam contaminados, era um sacerdote que estava totalmente irregular, estavam praticando fatos e situações que fugiam àqueles preceitos estabelecidos em dois principais livros dos judeus, que até o dia de hoje são livros seguidos, apreciados, né, e orientadores da conduta dos judeus. Que livros são esses? São a Torá e a Meshina, né? A Torá são as palavras de Moisés, todas as palavras de Moisés, né? Aquilo que aconteceu com Moisés, a saída dele do Egito, como príncipe do Egito, né? Então todas as palavras de Moisés, até mesmo, né, os mandamentos que foram dados a Moisés, os 10 mandamentos, conhecidos pela humanidade, né, não só pelo mundo cristão, mas os 10 mandamentos é conhecido pela humanidade. Então as palavras de Moisés dizem que que a Torá, ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte, a Torá seria dividida em os 10 mandamentos, e a segunda parte, a Torá 2, seria as palavras de Moisés, né? Então esse livro, a Torá, era o livro orientador pelo qual os judeus, eles seguiam, né? Os seus traçavam e eram orientados e guiados por que estava escrito ali na Torá. O outro livro era o Meshina, né? A Meshina, né? Eu não sei se estou pronunciando certo, mas nada mais era do que as repetições, né? Porque na época das antigas civilizações, nem todas as civilizações tinham a sua escrita, né, colocada em pedra, ou papiros, ou pergaminhos, né, ou algum tipo de escrita. Na verdade, a escrita era muito rara. Então a Meshina, ela era a cultura pela qual os judeus, né, eles também se orientavam, eram os costumes, era aquilo que direcionava, junto com a Torá, a vida dos judeus, né?
Então a Meshina mais tarde, né, bem mais na frente, né, ela se transforma, ela é elaborada em livro e eles a chamam de Talmud, né? E a Talmud também é um livro que orienta os judeus. Então, na Torá e na Meshina, era ilegal a prisão de qualquer um, né? Esses livros eram livros religiosos e ao mesmo tempo orientações religiosas, costumeiras e também preceitos jurídicos, né, que ali estavam. Inclusive quando nós estudamos, né, introdução ao direito, nós temos a lei mosaica, né, conhecido como a lei mosaica, e exatamente a lei mosaica ela orienta até os dias de hoje muitos preceitos dos judeus. Então na Torá e na Meshina, na Talmud, nada disso trazia que um preso poderia ser conduzido, né, para ser interrogado, principalmente na casa, porque segundo o Evangelho de Marcos, lá nos capítulos 14 e 15, ele foi interrogado na casa de Caifás e à noite. Mas antes mesmo do seu interrogatório, ele foi esbofeteado, né? Foi maltratado, foi cuspido, né? Várias palavras são utilizadas ali para humilhar aquele que a humanidade sabe muito bem, né? Que a humanidade conhece muito bem, que era o Cristo. Não extraindo nada que pudesse ser relevante para mantê-lo preso, né? Amanhã do dia 5 de março do ano 30, o Jesus ele é levado ao Sinédrio, e lá no Sinédrio, né, o Sinédrio era como se fosse o nosso STF hoje, né, era a Corte Suprema dos Judeus. Então ele é levado, né, às 6 horas da manhã, ele é conduzido logo pela manhã ao Sinédrio, e lá no Sinédrio ele é interrogado agora mais uma vez por Caifás. E nesse interrogatório, né, é levantado ali algumas testemunhas falsas, né? Dizem que essas testemunhas eram falsas, né? E essas testemunhas, algumas foram descartadas porque o seu depoimento era um contraditório. E agora vem o segundo erro do processo criminal de Jesus. Conseguiram testemunhas contra o Cristo, mas não lhe deram direito de apresentar testemunhas a seu favor. Então o peso, havia ali 2 pesos de um lado e uma medida do outro, né? 2 pesos e uma medida, ou seja, ele estava sendo acusado sem ter o direito que nós chamamos aqui no mundo jurídico, né, no mundo processual penal brasileiro, o direito ao contraditório, e também não teve direito, né, à ampla defesa, né, de apresentar suas defesas, porque todas as acusações foram feitas de uma forma onde o Cristo apenas ou ele confirmava ou ele se silenciava. Então houve diversas ilegalidades, e nessas ilegalidades, outra dessas ilegalidades são exatamente a apresentação de testemunhas falsas e que não confirmaram nenhuma das acusações apresentadas diante do Sinédrio, né? Então o Sinédrio era formado por 70 pessoas, né? Na verdade a gente fala até um número que não é um número muito bonito, 71, né? Porque o presidente ele não contava, e o presidente do Sinédrio nessa época era Caifás, que era o sumo sacerdote. Então nós tínhamos 71 pessoas que estavam ali para julgar o Cristo, né? Sendo que em todas as perguntas que foram feitas ao Cristo, essas perguntas não confirmaram a acusação principal pelas quais eles queriam crucificar ou tirar ou levar o Cristo à pena de morte. Uma vez que os judeus não possuíam o chamado Ius Gadim, né? O Ius Gadim nada mais era do que o poder dado a Pilatos, o poder da vida e da morte dado a Pilatos. Os judeus, apesar de ter autonomia no julgamento, uma autonomia religiosa, eles não possuíam o Ius Gadim, que era exatamente o poder da vida e da morte. Esse Ius Gadim estava com Pilatos. Então
após interrogarem Jesus, né, lá no julgamento religioso, onde as suas principais acusações foram, né, que, em primeiro lugar, que Jesus se declarava rei, né? Segundo, que Jesus incitava o povo a não pagar imposto, né? E em terceiro, que Jesus, né, ele se voltava contra os preceitos e contra a religião, que seria uma revolta, ou conhecido por nós como sedição. E na verdade, os pecados que já foram, os crimes que já foram apontados, que eu acabei de apontar para vocês, nenhum desses crimes, nem o de se declarar-se rei dos judeus, nem o de se declarar-se rei de Roma ou rei de alguma coisa, nenhum desses crimes levariam Jesus à pena de morte, né? Nem de incitar o povo. O único crime que Jesus poderia ser condenado à morte era o crime de sedição, e o crime de sedição era o crime que era aquele crime onde a pessoa causava uma rebelião, né? Estava tentando incitar uma rebelião não só contra Pilatos, mas não só contra César, os Césares, né? Mas contra Pilatos, Herodes e contra o Império Romano. Então, o julgamento no Sinédrio teve alguns fatos ali marcantes, né? Que foi a questão do sumo sacerdote Caifás rasgar as suas vestes. Porém, esse fato nada mudou, porque, segundo os historiadores aí que estudam muito mais do que eu apenas fiz uma análise para poder apresentar aqui em homenagem a esse meu amigo também, que era pastor, né, e que hoje perdeu a sua vida. O que foi feito, na verdade, nesse julgamento, no Sinédrio, não lhe davam o poder de tirar a vida do Cristo. Então, o que eles fazem? Ele rasga a sua veste, que o símbolo de rasgar a veste, o primeiro símbolo era que ele estava rasgando a lei, né? E o segundo sinal era que o sacerdócio estava corrompido. Na verdade, exatamente o símbolo feito por Caifás foi o que estava acontecendo exatamente no sacerdócio entre os judeus, né? O sacerdócio estava realmente corrompido. Então, Caifás nada mais faz do que confirmar aquilo que estava sendo dito por Jesus. No interrogatório com Pilatos, com Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos nasceu dia 7 de dezembro do ano 12, né? Quer dizer, antes de Cristo, né? Ele tinha, na época do julgamento, ele tinha 42 anos de idade, era um jovem, né? 42 anos de idade. Foi alertado, né, para que não se envolvesse naquele julgamento pela sua esposa Cláudia, né? A sua esposa Cláudia. Pilatos era um romano de origem, né? Ele era natural da Itália, seus pais eram italianos, ele era um romano na essência da palavra, né? Daquele que não precisou comprar a cidadania romana. Então Pilatos era um romano na sua integralidade, né? Era um romano tido com todas as qualidades de imperador mesmo, daquele governador mesmo lá de Roma, né? Então Pilatos descobre no julgamento, após apresentar as teses de acusações, né, que foram apresentadas ali pelos sumos sacerdotes. Eu já falei aqui sobre elas, né? Eles apresentam aquela acusação, Pilatos interroga Jesus, e Pilatos chega com a seguinte conclusão. Ele diz assim, segundo o Evangelho de Marcos: não vejo neste homem crime algum, né? Nulo crime sine pena, ou seja, não há pena se não há crime, não há crime se não há pena. Então Pilatos, né, ele usou uma expressão, eu não vejo neste homem crime algum, né? Então nós entendemos que ele usou o latim em dúbio pro réu, né? Na dúvida absolve o réu. Pilatos, juridicamente, ele absolve Jesus exatamente nesse momento, quando ele diz: não há crime neste homem, não vejo nele crime algum, né? Porque ele ouviu
os depoimentos, ele ouviu as palavras de Jesus e ele chegou à conclusão que não havia crime algum naquele momento. Então o que ele faz? Ele absolve juridicamente Jesus. Mas no decorrer do depoimento, ele descobre que Jesus era da Galileia, né? Ele nasceu em Belém, como diz as escrituras, ele nasce em Belém, mas é criado na Galileia. E ele descobre que Herodes, né? Herodes Antipas, o cara era ruim pra caramba. Eu li a história, a biografia de Herodes. Ele era sanguinário, o bicho não prestava não, né? Ele era muito sanguinário. Tem história de Herodes Antipas que não dá nem para contar na televisão e nem principalmente no YouTube aqui. Então ele descobre que Jesus é da Galileia, ele manda Jesus para ser julgado por Herodes. E aí nós encontramos aqui o terceiro erro, né, da crucificação, que é o conflito de competência. Houve um conflito de competência entre Pilatos, né, que era governador da Judéia, e Herodes, que era governador lá da Galileia. Então, nesse conflito de competência, ele manda Jesus ser julgado por Herodes. Sendo que Herodes, ele não era, Jesus devia ser julgado por um romano, por alguém que estava no domínio. Quem imperava nesse momento era o Império Romano. Herodes Herodes Antipas, ele não era romano na essência da palavra, ele tinha comprado a cidadania romana, né? Ele era edomita, ele era lá da descendência lá dos árabes, né? Mas ele não era romano na sua essência. Ele tinha comprado a sua cidadania romana, e por ser uma pessoa muito violenta, por conquistar muitas vitórias para Roma, ele foi nomeado como governador da Galileia no período em que Jesus estava lá, exatamente também andando por aqueles lugares. Sendo que quando ele chega diante de Herodes, Jesus não fala nada, né? Jesus não se vê, Jesus se silencia, né? O direito de ficar em silêncio, né? Aqui no Código Penal brasileiro, o silêncio não quer dizer culpa, né? Se você ficar, a gente se permite o direito de ficar em silêncio. Isso não quer dizer que você está culpado, que você é culpado. Então Jesus se resguardou ao direito de não se pronunciar diante de Herodes. Não vou falar muita coisa, não vou falar quase nada diante de você não, em outras palavras, né? Não vou me pronunciar diante de você não, porque você não tem competência para julgar o meu caso, né? Em outras palavras, né, o que Jesus quis dizer é que Herodes não tinha competência de julgar a Jesus. E o que Herodes faz? Manda Jesus de volta para Pôncio Pilatos. E lá, diante de Pôncio Pilatos, né, Jesus novamente é interrogado. E agora a gente sai do julgamento jurídico, do julgamento religioso que teve lá no Sinédrio, julgamento jurídico que teve com Pilatos, e agora nós entramos no julgamento político, né? Então nós sabemos que muitas das vezes as pessoas são absolvidas no mundo jurídico, mas no mundo político, no mundo moral, elas são condenadas, né? Nós temos aqui no Brasil diversas pessoas que foram aí, né, com os amigos dos amigos, sendo absolvidas no mundo jurídico, estão aí vivendo livres, leves e soltas, né? Como nós conhecemos alguns aí, não vou citar nome nesse momento. Mas o que aconteceu ali? Jesus volta novamente e é julgado. Agora o julgamento não é religioso, não é jurídico, mas é um julgamento político. E nesse julgamento político, né, Pilatos, para agradar aquela turba que estava ali, né, perturbando, querendo que ele tomasse uma decisão definitiva, apesar de alertado por Cláudia, sua esposa, ele faz o seguinte: olha, eu não vou me envolver então. Mas como naquela época havia uma possibilidade de você soltar um dos criminosos, né? E aí nós conhecemos muito bem quem foi solto, né? Pilatos virou para aquela turba e disse: olha, eu tenho aqui um criminoso, em outras palavras, né? Eu tenho aqui um criminoso que é bárbaro, que é Barrabás. E aí ele pegou esse criminoso e disse para eles: quem vocês querem que eu solte? Barrabás, né? Ou Jesus chamado o Cristo, né? Então eles vão e decidem escolher soltar Barrabás e condenar o Cristo à crucificação. Eu citei para vocês 3 erros da crucificação, mas eu fiz uma relação, e nessa relação aqui eu não vou comentar todas, porque são muita coisa, né? São basicamente de quase
20 erros, né, da crucificação. Eu vou citar alguns e vocês fazem o julgamento aí, se houve ilegalidade nesse julgamento ou não, né? Se esse julgamento foi falho, foi ilegal, foi nulo, que deveria ter sido anulado, ou se esse julgamento foi justo, né? Primeiro que eu coloquei aqui, né, só havia testemunha contra, não havia testemunha a favor. Então as testemunhas que foram apresentadas só foram procuradas, né? Na verdade essas testemunhas foram trazidas pelo próprio tribunal, né? Então o tribunal que trouxe aquelas testemunhas, mas só trouxeram testemunha que falassem contra o Cristo, né? Então na oitiva que foi feita essas testemunhas, elas até entraram em contradição, seus depoimentos foram até falsos, né? Foram falsos. Apenas uma apresentou um depoimento dizendo lá que ele disse que derribaria aquele templo, que ele derrubaria aquele templo, mas ele não estava falando do templo Jerusalém, né? Ele estava falando do seu próprio corpo, segundo os mais conhecedores das Escrituras. O segundo erro, né, da crucificação. A lei romana, no caso de sedição, né, que é a rebelião contra o império, dizia que o julgamento deveria ser marcado e avisado a quem quisesse participar. Então a lei romana dizia, né, pelos estudos que nós fizemos, que quando havia uma suposta acusação de sedição e essa pessoa poderia ser condenada à pena de morte, antes do julgamento, da condenação e da sentença e da condenação, deveria ser anunciado para que as pessoas participassem desse julgamento. E o que aconteceu? Quando houve o julgamento no Sinédrio, 9 horas da manhã do dia 5, eles levam, 5 de março do ano 30, eles levam Jesus até a casa, até Pilatos, até Pôncio Pilatos. Então, na verdade, eles incidem num erro gravíssimo de não dar publicidade aos atos que seriam feitos daquele julgamento. O terceiro, né, esse julgamento deveria ser anunciado à fortaleza de Antônia. Na fortaleza de Antônia, que ficava perto, né, do local onde estava Pôncio Pilatos, não era uma coisa muito longe, né? Então ela deveria ser anunciada que haveria um julgamento naquele lugar, para que na fortaleza de Antônia, onde ficavam as pessoas, né, que eram envolvidas mais com o mundo jurídico e não político, lá na fortaleza de Antônia eles mandariam um assessor jurídico que pudesse acompanhar aquele fato, aquele caso que não foi feito. Mais um erro da crucificação. O quarto, a prisão ocorreu numa hora antes da meia-noite, né? A prisão, nós já falamos sobre isso aqui. A prisão foi feita às 11 horas, à meia-noite do dia 4, no momento onde ele estava dentro de um local, onde era um local religioso, né? Até a nossa própria Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, ele diz que é inviolável a liberdade e a consciência da crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso garantido na forma da lei. Então a própria Constituição de 88, ela já disse que o lugar do culto é assegurado, então não poderia entrar ali e prender Jesus, e principalmente no horário que foi. Então a prisão foi ilegal, houve ilegalidade no interrogatório, nós falamos aqui, eles não tinham poder para interrogar no local aonde foi interrogado, na casa do sumo sacerdote Caifás. As testemunhas eram falsas, né? Só estou enumerando rápido aqui. Nulo crime sine lege, né? Não há lei que possa condenar alguém quando ele é inocente, né? Falta de indiciamento ou inquérito, não havia nada formal escrito que pudesse ensejar a uma condenação. A incompetência do juízo, né? Por suspeição, né? A incompetência do juízo por suspeição. Tanto Anás quanto Caifás, eles estavam ameaçados, né? O chamado Jesus, eles estavam fazendo milagre em diversos lugares. Então a religião estava sendo ameaçada e eles se sentiam ameaçados. Então a incompetência do juízo por suspeição do juiz, tanto Anás como Caifás, né? O interrogatório na residência de Caifás, também já falamos. Incompetência do juízo por suspeição, pois tinham interesse na causa. Tanto Anás e Caifás, eles tinham interesse na causa, e Pilatos também, porque ele jogou para o povo, né? E aí ficou bem para o povo. Tanto é
que Pilatos ainda reinou na Judéia até o ano 36, quando foi deposto, né, e aí tirado do poder no ano 39, ele morreu no ano 39 da era cristã. O julgamento noturno, já falei sobre isso. A lei mosaica, ela proibia a acusação mediante traição. Vocês sabiam disso? O Torá, ele proibia qualquer tipo de acusação mediante traição. Então eles sabiam disso. Eles sabiam que essa acusação era falsa, então deveria ser proibida essa acusação. A sentença não poderia ser proferida no mesmo dia. Jesus poderia ser até condenado à pena de morte, mas não no mesmo dia. Então ele foi levado às 11 horas do dia 4 para a casa de Caifás, às 6 horas da manhã do Sinédrio do dia 5, às 9 horas da manhã para a casa de Pilatos, né, para ser interrogado por isso tudo aproximadamente, tá? Às 11 horas da manhã ele vai para a casa de Herodes do dia 5, retorna para Herodes, né, e às 15 horas ele já é levado para a crucificação. Você vê que foi um rito sumaríssimo, né? Bem rápido. Quer dizer, não poderia ser feito isso, porque a sentença não poderia ter sido cumprida no mesmo dia. Isso estava prescrito lá, não na Torá, nem na Meshina, mas na lei romana, né? Na lei romana. A crucificação era apenas aplicada a crime de sedição. Esse foi o motivo pelo qual Caifás leva Jesus para ser julgado por Pilatos. Em homenagem ao meu amigo Elias Macari, né, que faleceu hoje, eu fiz esse pequeno estudo para apresentar a vocês o maior erro do maior julgamento da história de todo o tempo, a morte de Jesus, o chamado Cristo. Espero que vocês tenham gostado.